Então, olá, boa noite, meus amigos. Gostaria de fazer todos muito bem-vindos a essa live, esse encontro dessa terça-feira. E é muito, muito, muito satisfatório, né? Em alguns lugares do Brasil hoje está muito frio, mas assim mesmo o nosso coração está quente, está aquecido, está cheio de energia. E essa energia nos contagia nessa noite de frio, né? Nos contagia muito por conta de que hoje você vai saber como você pode utilizar a natureza e os benefícios da natureza de uma forma 100% natural, incorporando isso no teu dia a dia com produtos naturais. E além de tudo, né, muitos de vocês foram convidados também para conhecer um negócio incrível que você pode expandir sem fronteiras da onde você está, da sua casa, né, da comodidade do seu lar, desde que isso não seja muito confortável, porque todas as coisas que têm algum conforto acabam não trazendo progresso. E como todos vocês aí, apesar do frio, estão dentro dessa live nesse momento, primeiramente eu gostaria de dar, né, os parabéns para cada um de vocês que entrou, né, e contribui com a presença de vocês, com o espírito, com a alegria e principalmente, né, com as perguntas que podem fazer ao longo do tempo nessa apresentação, aí, no dia de hoje. E hoje nós temos uma pessoa muito, muito, muito bacana. Conheço ele, é um cara sensacional. E seguidamente estou olhando os status dele. Cada dia que eu olho, ele está num lugar diferente, impactando pessoas, ajudando pessoas a buscar um melhor resultado de vida, tanto financeiro quanto na sua parte de qualidade de vida. Afinal de contas, se a gente não está bem de saúde, o nosso financeiro vai para o brejo, né? Porque gastar com medicamento, ficar hospitalizado, ficar incômodo no momento que a gente precisa estar bem de saúde, isso sim é realmente uma coisa preocupante. E vocês estão aqui por mais uma vez, né? Parabéns, porque vocês estão buscando o quê? Saúde e qualidade de vida. E isso é para poucas pessoas que hoje, nos dias de hoje, se preocupam tanto com isso, né? Então, nós temos um consultor que ele vem desenvolvendo um negócio incrível em várias partes do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em outros lugares, Brasil afora, né? Onde ele traz justamente, né? Ele é responsável hoje pela expansão do mercado da Doterra em vários pontos onde ele desenvolve seus negócios, né? E nada mais, nada menos de Bento Gonçalves, nós vamos chamar aqui o Sad Gomes, né, que está aí conosco, para falar conosco então sobre como você ter uma vida de 100% natural, aproveitando os benefícios da natureza e empreendendo para ter renda residual, cuidando do velhinho que vai vir lá no futuro, né? Todos nós sabemos que um dia vamos ficar velhinho, mas esse velhinho ele precisa ser cuidado. Então, com vocês, Sad Gomes. Boa noite, boa noite. Depois de uma apresentação dessa, olha, é, é uma responsabilidade muito grande. Bem, meu nome é Sade, eu sou casado com a Vilma, sou pai de 4 filhos, 2 netos, sou carioca e já tem bastantes invernos que eu estou na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, poucos verões, e hoje estamos tendo essa oportunidade muito legal de estarmos juntos. Uma vez eu li um livro. Lembrando agora o que o Gilberto falou, que o título dele era Como Envelhecer Sem Ficar Velho. Então, e o autor do livro, ele tinha, acho que 99 anos e já tinha a festa dos 100 anos dele já marcada, né? Então, esse é um desafio muito grande que a gente tem hoje, porque o Brasil é um país que está envelhecendo. Nos próximos anos, a população estará, a maior parte vai estar realmente classificada como pessoas vivendo no envelhecimento. E o desafio que a gente tem hoje é muito grande, o desafio tanto da saúde quanto da renda. Diz que o número de pessoas aposentadas que trabalham hoje é muito grande, não porque elas apenas gostam de trabalhar, mas porque precisam de trabalhar. Então,
a gente tem uma demanda muito grande, tanto de saúde quanto de renda. E é isso que nós temos o privilégio de estar numa empresa que nos proporciona esses dois lados, e que são dois lados muito interessantes e que podem suprir necessidades tanto da área dos demais, vamos dizer assim, do nosso organismo, como também da parte que é tão importante, porque eu ouvi uma palavra outro dia e eu fiquei pensando, sem dinheiro não existe liberdade. Não existe liberdade para você ter uma qualidade de vida, não existe liberdade para você poder fazer o que você quer, né? E hoje nós temos esse privilégio de estar numa empresa que todos nós conhecemos e que tem proporcionado esse lado do bem-estar e também do lado financeiro para quem deseja. Então, é um prazer, é uma honra poder estar aqui falando para você que está aí do outro lado, nos assistindo, e que com certeza tem interesse em uma desses privilégios, em um desses benefícios, ou quem sabe você tem interesse nos dois, né? Porque tem gente que, além de ter interesse em cuidar da sua saúde, de ter o seu bem-estar, ele também tem interesse em gerar renda, que é algo muito importante. Então, a gente tem o privilégio de estar fazendo parte dessa empresa muito especial que é chamada Doterra. Então, a gente vai começar a mostrar para você que está aqui com a gente e o que é a Doterra, né? E o nome, né? Embora a empresa seja americana, né? Não tem nenhum speak English. O nome parece até português, parece até brasileiro, né? E o nome significa no original, né, que vem do latim, dádiva, presente da terra. Então, é isso que a Doterra nos oferece, tá, para uma verdadeira dádiva nesse tempo em que a gente tem tantos desafios e tantas opções para cuidar da saúde. A Doterra resgata a natureza, trazendo a natureza para dentro da nossa casa, proporcionando esse bem-estar. Então, esse nome é o presente que a gente já tem, começa pelo nome. Em seguida, pode passar, Gilberto. Em seguida, você vai ver logo aí o que é a Doterra, né? Ela é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, ela é uma empresa de capital privado, ou seja, ela não está ligada a governos, ela não está ligada à bolsa de valores. A Doterra é uma empresa, né, autossustentável na parte financeira. Ela tem mais de 1 bilhão de reservas em dólares. Esse número eu acho sempre que eu paro aqui nesses 10 milhões, eu acho bem interessante. O meu cadastro na Doterra foi o de 10 milhões e alguma coisa. A gente que está aqui conhece o nosso patrocinador, né? Que o cadastro dele é o de número 5 milhões e alguma coisa. Ou seja, dele até a mim são cerca de 5 milhões de pessoas. E hoje nós estamos beirando os 18 milhões de pessoas, né? Então, assim, essa semana eu já fiz um cadastro e ele é o número 17, quase 18 milhões. Então, a Doterra, esse número já está desatualizado, de 10 milhões, já são quase 18 milhões de pessoas no mundo inteiro que conheceram e tiveram a experiência com os olhos. São mais de 4 mil funcionários e hoje a Doterra, esse número também de escritórios está desatualizado. Já são cerca de 100 países que a Doterra atende e temos toda essa expansão e eu acho isso muito interessante. Pode passar, Gilberto, complementando que a empresa não tem propaganda na mídia tradicional, né? Então, aqui estão os fundadores, os sócios fundadores da Doterra, né? É uma equipe de 7 pessoas que, somadas às experiências delas nessa área dos óleos essenciais, são cerca de 150 anos. E relembrando aí a minha amiga Adriana, são 3 médicos que são fundadores da Doterra. Então, você imagina que um médico, ele se dedica a cuidar da vida de pessoas
e ele tem um comprometimento com isso, né? Então, isso é muito interessante em saber que a Doterra tem uma estrutura de saúde, de bem-estar muito forte. Pode passar, tá? Esse é um fato interessante, esse lado da Doterra, que é uma empresa que começou em 2008 e naquele ano ela faturou US$ 1 milhão e em seguida, nos seus próximos 7 anos, foram cerca de US$ 1 bilhão, sendo que em 2025, aliás, 2020, né, ela chegou à casa dos 2,5 bilhão de dólares. E hoje ela beira os 3 bilhões de dólares. Ou seja, uma empresa que lá nos Estados Unidos, num mercado muito competidor, a gente sabe que a Doterra conseguiu um feito inédito, né? Esse feito inédito é comparado apenas à Apple, que é uma empresa, né, que tem um produto que é conhecido no mundo inteiro, que todo mundo deseja. Então, a Doterra é conhecida como a Apple do bem-estar, proporcionando essa oportunidade para as pessoas cuidarem bem da sua saúde. A fábrica da Doterra foi inaugurada em agosto de 2023, né? Então, vai completar agora 2 anos de fábrica. Tá? Lá em Joinville, eu já tive o privilégio de ir lá conhecer a fábrica. Para quem ainda não foi, vale muito a pena para você ter uma experiência, um mergulho no mundo dos óleos essenciais e do conhecimento, né? Daquilo que a gente, muitas das vezes, as pessoas especulam por aí afora. Chegando lá, você vai ter uma experiência muito legal. Eu gostei muito, pretendo voltar outras vezes e essa fábrica está aí produzindo para o Brasil e para o mundo. Vamos lá. Bem, a nossa missão em Doterra, a missão de Doterra é compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo, né? Isso é algo muito interessante no grau da pureza que nós vamos falar mais para frente. Então, esse é o propósito da Doterra, compartilhar. O slogan é esse. O slogan é curar. Óleos essenciais de grau terapêutico 100% puros. E como que isso é garantido? Isso é garantido pelo CPTG, que é um certificado de pureza testado e garantido, que garante que cada lote de óleos essenciais passa, passa por mais de 50 testes. E isso é muito interessante, tá? A gente saber que a gente tem um produto que tem o certificado de pureza, né? Para você que não sabe, a Doterra extrai matéria-prima em mais de 50 países. E você tem como identificar de onde saiu o óleo, de onde a procedência dele, até chegar na sua casa, no seu lar. Então, isso é um compromisso que a Doterra tem. Bem, como que a gente usa óleo essencial? A gente usa de 3 maneiras: aromático, tópico e interno, sendo que existem, né, orientações para cada maneira que a gente vai usar. Tá? Os óleos essenciais precisam ser acompanhados. Quando você se cadastra, você tem um consultor que vai te orientar as maneiras adequadas de você usar, tanto da forma aromática como tópica e também interna. Bem, nós vamos agora falar de produtos pessoal. E isso é muito interessante você entender. Nós vamos apresentar aqui cerca de 12 produtos. E esses produtos, eles compõem um projeto que a Doterra tem para nós no Brasil, especificamente para o brasileiro. E quem tem esses óleos, esses produtos, a princípio, ele vai ter uma farmácia, uma mini farmácia na sua casa, que vai ali lhe dar suporte. Eu vou lhe dizer assim, para cerca de 80%, 90% dos problemas que a gente tem no dia a dia. Então, nós vamos passar agora e mostrar para vocês alguns produtos. O primeiro deles, uma coisa interessante, pessoal, a Doterra só extrai a matéria-prima onde o produto tem origem. Isso é muito importante para que dê um conceito da potencialidade daquilo que o produto pode fazer. Então, agora nós estamos falando do Lemon, o Lemon siciliano, tá? As siglas que você tem ali em cima significam a maneira como você pode usar os óleos. A de aromático, T de tópico e de ingestão, e o N, onde ele não precisa ser diluído para ser usado na pele. E essas são as formas que as pessoas podem usar os óleos para cuidar da sua saúde. E o que é, quais são os benefícios,
tá? Aqui estão alguns, tá? Não são todos, porque cada óleo ele tem uma ação de cerca de, mais ou menos, cerca de 40 situações que eles podem contribuir para ajudar as pessoas. Então, o lemon, ele é detox, ele é antisséptico, ele trata, né? Eu vim conhecer essa doença da gota aqui no Rio Grande do Sul, nunca tinha ouvido falar disso. Né? É mais conhecido como ácido úrico. Pedra nos rins, equilibra o pH, o colesterol, diabetes, ajuda na digestão, limpa e purifica o ar. Ou seja, se você tiver lemon num, num difusor, por exemplo, ele vai matar as bactérias, ele vai te ajudar, te dar um suporte muito legal para o ambiente em que você estiver e que, porventura, possa, nessa época agora em que nós estamos, né, com essa defasagem na saúde, nos problemas respiratórios, o lemon ele é maravilhoso associado a outros óleos. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar do lavanda, né? Que é um óleo que tem uma experiência na vida de muita gente, assim, talvez seja um dos óleos mais conhecidos, né? Talvez as pessoas da aromaterapia dizem que o lavanda é aquele óleo que deu uma ênfase muito grande aos cuidados através da aromaterapia. O nosso lavanda, ele trata insônia, ele é suporte, né, para insônia, para dor de cabeça, como calmante, para cuidar da ansiedade, das cicatrizações, das queimaduras. Inclusive, quando se queima e usa lavanda de imediato, não dá bolha. Urticária, picada de inseto, espinha e irritação na pele. De onde ele vem? Ele vem da Bulgária. Ou seja, é mais um país, o lemon, a gente mostrou ali que a origem dele é na Itália. A lavanda, o lugar mais apropriado para se extrair e ter todas as propriedades, vem lá da Bulgária e também lá do sul da França. Então, aqui estão especificadas algumas situações daquilo que o lavanda pode fazer, mas existem muitas outras que não estão aí. E quando você passa a usar os óleos, o seu consultor ele vai te indicando, ele vai te orientando. Essa é uma das estratégias bem interessantes que a Doterra tem, do cuidado que a gente pode ter através da consultoria que é prestada por aqueles que levam as pessoas para a Doterra. Então, vamos falar do próximo óleo. O próximo óleo é um xodozinho de muita gente, né? Nessa época agora do frio, tá? Eu tô com o meu Peppermint aqui, ó. É um óleo que para muita gente é um coringa, né? Pelas funções de suporte que esse produto traz para o organismo. Na saúde respiratória, na alergia, como expectorante, perda de olfato, dor de cabeça, enxaqueca, febre, náusea, mau hálito. Enfim, é um óleo que a origem dele é nos Estados Unidos e para quem faz academia, para quem pratica esporte, para as pessoas aí, eu já tive experiências, né, com peppermints, assim, muitas experiências de benefícios que a gente viu acontecer na vida de pessoas que estavam precisando desse suporte e que só encontravam isso em materiais sintéticos, né? Então, como é importante a gente ter um produto assim. Vamos para o próximo. O brief, que em inglês é respirar, esse é um óleo, a característica dele já é diferente do peppermint, ele não pode ser feito a ingestão, né? Ele é um uso tópico e aromático. E esse é um óleo assim, ó, muito especial para muita gente que eu conheço, tá? Eu já ouvi depoimentos assim muito fortes a respeito do suporte que o brief ele é capaz de trazer para a saúde das pessoas, né? Em questões de asma, alergia, sinusite, gripe, rinite alérgica, bronquite, tosse, congestão nasal, pneumonia, resfriado. São 8 óleos, pessoal, nesse frasco, nesse vidrinho, tá? E o suporte que ele dá. Ah, tem uma coisa interessante que não está escrito ali, que é a famosa apneia, né? Que leva tantas pessoas a viverem situações mais complicadas. Então, o brief ele tem essas indicações como um suporte para cuidar da sua saúde e para te dar essa, esse, como a gente pode dizer, realmente o suporte, né? Para que você tenha uma qualidade de vida legal, principalmente, tá? O pessoal que usa o brief no difusor, é algo assim, ó, eu tenho essas experiências bem próximas de mim, de pessoas que eu conheço e que hoje têm uma facilidade para lidar com as mudanças sazonais
de uma maneira bem mais tranquila. Vamos lá para o próximo. Zengast, né? Esse é um mix da doTERRA, também mix, né? Como o Brief, específico para o suporte para problemas gastrointestinais. A gente tem visto que o Brasil, essa é uma informação que eu vi semana passada, né, de um grupo de médicos falando sobre os problemas que nós estamos enfrentando no mundo, mas em especial no Brasil. O índice de aumento de problemas mais sérios, tá? De problemas gastrointestinais é alarmante. E uma coisa interessante é que esses problemas estão atingindo cada vez mais pessoas jovens. Os estudiosos dizem que é devido a um fator muito preponderante, que é a alimentação. E hoje, o suporte que as pessoas precisam, né, para o seu sistema gastrointestinal passa pelo Zengest. Esse é um produto que, como diz ali, vai tratar situações no suporte da azia, da gastrite, de gases, refluxo, colite, digestão, intoxicação alimentar, diarreia, constipação, enjoo. Enfim, vale muito a pena. Eu conheço muitas histórias, né, de pessoas que tiveram resultados muito interessantes com o uso do Zengest, inclusive com a indicação de profissionais da área da saúde, né, que reconhecem que um produto da natureza ele tem um efeito muito forte, muito maravilhoso, vamos dizer assim, para dar suporte para as pessoas. Então, o Zengest fica aí a dica para você que não conhecia poder tratar. E aí nós temos um produto muito querido também, que é o Deep Blue, né? É uma pomada, aliás, para você que pratica esporte, você que tem vive com muitas dores, tanto o óleo quanto a pomada são dois produtos maravilhosos para dores musculares, articulações, lombares, dor de cabeça, artrite, dor de coluna, bursite, tendinite, fibromialgia, hematomas. O pessoal que pratica esporte, né, tem gente que não sabe, mas alguns times de futebol do Brasil, alguns atletas têm parceria com esses produtos para ter suporte natural, para não correr risco de doping, né? Para ter uma condição natural para poder cuidar da sua saúde. E o pessoal que pratica esporte sabe, né, que vem as contusões, vem as dores. Então, esse produto da doTERRA é um suporte muito, muito mesmo precioso para muita gente. Um outro dia eu estava saindo aqui de casa e encontrei um cidadão com a camisa de treinador. E ele é treinador do SESI. Eu perguntei para ele: conhece óleos essenciais? Ele disse: sim, eu conheço. Eu falei: como você conheceu? Ele disse: um pessoal me contactou e me apresentou. E hoje meus atletas, todos eles usam os produtos, né, no seu treino, no pré-treino, nas suas atividades. Então, fica aí uma dica para você que gosta de esportes, para você que curte, né, cuidar da sua saúde de uma maneira saudável, natural. A dica é Deep Blue para as dores e problemas das articulações. Vamos para o próximo. Balance, balance. Gente, o balance, o médico americano, que é o Dr. Hill, ele diz que quando você não souber qual óleo usar, use o balance. E aí você não precisa fazer ingestão, porque ele não é indicado para ingestão. Para o uso aromático, para o uso tópico, tá? Ele trata questões de dores, mas ele tem uma especificidade muito legal, que é para o lado emocional, principalmente na área do autismo. Esse é um óleo que tem essas características, tá? Ele é um mix também, né? São vários óleos que compõem esse mix e é uma indicação muito interessante. Eu conheço muitas histórias relacionado ao balance com relação ao lado emocional. Então, assim, ó, vale muito a pena para você que às vezes faz uso de sintéticos que só trazem efeitos colaterais ou que não funcionam da maneira que é necessário para a funcionabilidade do seu organismo, conhecer o balance e ter essas experiências. E tem uma coisa muito interessante também do balance, que é a questão, como diz ali, de trombose, né? Má circulação, enfim, o uso, a gente tem experiências muito interessantes
com o suporte que esse óleo pode dar para o organismo. Bem, eu quero falar para vocês do OnGuard, né? O OnGuard. Esse é um óleo, assim, ó, eu tenho uma experiência de uma pessoa muito próxima da minha família, né, que tem uma situação de imunidade muito complicada e que não deixa faltar o OnGuard para a família. Ele é um óleo que realmente, agora nessa época que nós estamos vivendo o ano de tantos problemas relacionados à imunidade, né? Porque essa é a situação que desencadeia tantos outros problemas. O OnGuard é maravilhoso, tá? Ele pode ser usado, como diz ali as rodinhas ali, os sinaizinhos em redondinhos, aromático, tópico, ingestão, pode ser diluído para passar na pele, o S que está ali, tá? E ele é maravilhoso para problemas, tá, virais, para problemas que vão envolver as infecções, as amidalites, essa questão que envolve as gripes, os resfriados, que precisam de um suporte muito legal. Estamos vivendo no Rio Grande do Sul, né, uma situação muito complicada nessa área da saúde respiratória. E a tendência, infelizmente, é aumentar, porque o inverno só está aí começando, né? E nós vamos ter um período de muitas complicações. Então, vale a pena usar o OnGuard, vale a pena a experiência com você, com a sua família, no local de trabalho, é muito interessante. Vale muito a pena a gente poder usar os óleos essenciais e nesse caso o OnGuard. Melaleuca, gente, foi o primeiro óleo que eu conheci. Eu tenho uma amiga que, na época, minha esposa compartilhou melaleuca com ela. Ela estava com algo que hoje eu sei que muita gente desenvolve, né? Infelizmente, que é fungo de unha. E foi um óleo que eu li e eu falei: será que isso é verdade? Será que é possível esse produto, um vidrinho, fazer tudo isso que está escrito aqui? Porque não tinha só isso que vocês estão vendo aí na lâmina. Havia muitas outras situações. Então, o melaleuca, ele é um produto que vem da Austrália, né? Diferente dos mix, ele é um óleo puro, ele é um óleo que a sua composição é somente do melaleuca. E a gente já teve experiências muito interessantes. A minha amiga que tinha essa situação de fungo de unha, né, como diz aqui o gaúcho, foi como tirar com a mão. Então, o melaleuca é uma indicação muito legal e ele tem muitas funcionalidades para muitas questões que nem sequer estão escritas aqui nessa lâmina. Então, problemas de pele, dor de ouvido, úlcera, melasma, efizema, fungos de unha, micose, acne, cortes, psoríase, feridas. Vale muito a pena a gente poder ter um produto natural para cuidar da nossa saúde. Vamos lá. Bem, gente, tangerine. Esse é um óleo cítrico, né? Um óleo do Brasil, um óleo que nos oferece muitas funcionalidades também, especialmente na imunidade, para melhorar o humor, energizante, motivador, acelera o metabolismo, antioxidante, anti-inflamatório, depressão, demência, tá? E é um óleo que tem uma saída muito grande, você pode usar na água, água saborizada. Os benefícios digestivos do tangerine também são muito interessantes, vale a pena a gente conhecer. E é um óleo brasileiro, né? Vamos juntos. Copaíba, pessoal. Olha, a minha experiência com Copaíba foi muito interessante. Uma vez eu cortei a minha mão e estava infeccionado, tava feio o negócio. E eu coloquei uma gotinha de Copaíba, apenas uma. Gente, no outro dia não tinha mais aquela secreção, começou a fechar e aquilo ali me chamou muito a atenção, né? Como que o óleo poderia, né, ser tão poderoso para trazer um benefício daquele? Então a gente sabe que o melaleuca ele é um óleo que deve de estar na vida, na casa de todas as pessoas, né? O meu tá bem ali, eu já usei melaleuca hoje e melaleuca da doTERRA, pessoal, assim, com todo respeito a você que conhece melaleuca, não existe melaleuca igual ao melaleuca da doTERRA. Por quê? Porque ele é extraído de 4 plantas de copaíbas, de copaibeiras, né? Na região da Amazônia, no Brasil. Então, esse é um óleo com uma capacidade muito grande, inclusive
inclusive para aquelas pessoas que dependem de uso de cannabis. O melaleuca é mais de 100 vezes potente do que esse produto, que é um produto que, além de ser caro, além de precisar de autorizações, além de ter efeitos colaterais, né, o copaíba da doTERRA promove esses benefícios que são muito interessantes e aumenta pessoas que precisam tratar da imunidade, efizema, psoríase, dermatite, tumores, anti-inflamatório, cicatrizante, dores reumáticas, gastrite, infecção urinária, que é um caso às vezes recorrente em muitas pessoas, muitas mulheres, né? Ele vai dar um suporte muito legal. E é um óleo brasileiro. Bem, agora nós estamos terminando para falar dos óleos. E o último óleo que eu quero falar com vocês é do frankincense, também conhecido como olíbano, que vem de uma planta que tem no Oriente, na região da Somália, que é a boswellia. O frankincense é um óleo restaurador de células, como suporte para a restauração celular, para questões emocionais como autismo, depressão, ansiedade, estresse, amnésia, ruga, artrite. Na verdade, mal de Alzheimer. Os óleos não, a gente não tem uma promessa de cura, pessoal. A gente tem uma promessa de suporte, tá? E esse suporte que a gente hoje indica, eles estão avalizados pelos estudos que existem e que comprovam, né, que mostram os benefícios que esses produtos podem trazer como um suporte para a nossa saúde física e emocional. Então, é muito interessante quando a gente consegue compreender que a gente tem a natureza trabalhando em nosso favor. Essa natureza, e se você for analisar, você vai entender o seguinte: como viveram nossos ancestrais, quando não existia essa poderosa indústria que é chamada indústria farmacêutica. Como eles cuidavam da saúde? A gente não despreza essa indústria, a gente sabe dos benefícios, mas a gente também sabe que a natureza de onde nós viemos e para onde nós iremos voltar, ela tem uma ligação muito intrínseca com o nosso corpo, com a nossa vida. Então, o Líbano é o óleo é chamado Rei dos Óleos, né? Foi o óleo que o menino Jesus ganhou de presente dos Reis Magos. Então, ele tem funcionalidades muito interessantes para muitas questões do nosso corpo, da nossa vida. Então, esse é o último óleo que a gente vai falar aqui nessa apresentação, né? Porque são cerca de 3.000 plantas que produzem óleos. A doTERRA trabalha com cerca de 300 nos Estados Unidos e aqui no Brasil está chegando lá. Aqui está uma opção de difusores da doTERRA para você que deseja trazer a natureza. O difusor, gente, é a natureza dentro da nossa casa, né? Eu ouvi falar outro dia de um cidadão que tem cada cômodo, cada peça, cada área da casa dele tem um difusor e em cada lugar um óleo, né? Ou seja, realmente é trazer a natureza. E do outro lado nós temos o famoso óleo fracionado de coco da doTERRA, que é maravilhoso para você poder fazer as diluições, para você poder. E você vai conhecendo isso melhor com aquela pessoa que convidou você para estar aqui. Bem, o que doTERRA tem? doTERRA tem tudo que você imagina na área da beleza, do bem-estar. Mas o carro-chefe de doTERRA no Brasil é óleo essencial, né? Então, nós somos a única empresa com esse selo CPTG que garante a pureza, que garante os testes de qualidade para os produtos. E, por isso, nós temos os óleos essenciais como carro-chefe. Mas a doTERRA tem tudo que você pode imaginar na área da beleza, do skincare, enfim, tudo que você pode pensar em produtos para a saúde e para o bem-estar, a doTERRA pode proporcionar isso para as pessoas. Bem, agora nós chegamos nesse momento em que a gente tem duas opções, ou as duas podem estar juntas, né, na nossa vida, que é o ser um cliente preferencial. O que é um cliente? A doTERRA tem o cliente e tem o consultor. E qual é a diferença?
A diferença é que o cliente é aquela pessoa que quer desfrutar de benefícios para cuidar da sua saúde. E é interessante que desses quase 18 milhões de pessoas que nós temos na Doterra, mais ou menos, mais de 80%, né, são apenas clientes preferenciais. Isso é muito interessante, né? E esses clientes preferenciais, eles participam de um programa de descontos. O pessoal conhece muito as milhas, né? Os programas de fidelidade que a Doterra oferece para aquelas pessoas que desejam ter um preço menor, né? Um preço diferenciado para poder fazer o cuidado do seu corpo. E tem os consultores de bem-estar, que são as pessoas que levam essa mensagem dos benefícios dos olhos para que as pessoas possam cuidar da sua saúde e que também desejam gerar uma qualidade de vida financeira melhor, né? Desde a renda extra até a liberdade financeira. Então, são esses dois tipos de pessoas que estão inseridas na empresa e que vão desfrutar dos benefícios que elas quiserem, que elas desejarem. Vou mostrar para vocês isso. Ou seja, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa entra na Doterra, porque qual é a política da empresa? A política da empresa é você compre direto com a Doterra. E quem compra direto da Doterra tem um benefício exclusivo. O benefício é ganhar 20%, 25% de desconto. Isso é um benefício que tem para todos aqueles que querem comprar direto da Doterra. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim: tá, mas eu vou comprar da Doterra e depois eu tenho que comprar de novo, eu tenho que fazer o quê? Não, você faz o que você quiser. Você é o cliente a partir da sua primeira compra, da sua entrada na empresa, né? Da maneira que você, vamos dizer assim, se você se cadastra, você se associa à empresa, você passa a ter 25% de desconto. Porém, se você quiser mais desconto, eu acho que quase todo mundo que está aqui no grupo tem esses descontos, né? A Doterra te oferece descontos proporcionais a cada 3 meses, eles vão aumentando até chegar mais 30%. Ou seja, você entrou com 25, agora você tem mais 30 depois de um ano, tá? Você vai desfrutar de 55% de desconto. Essa parte, aquela pessoa que te convidou, ela vai te explicar bem melhor como que você adquire. Eu tenho esse direito e eu acho que quase todo mundo que está aqui, se eu perguntasse aqui para o pessoal, todo mundo ia praticamente dizer que já teve esses benefícios, porque esse benefício leva a gente a ganhar produtos de graça. E não tem nada melhor na vida do que você receber algumas coisas preciosas e elas não custarem nada para você. É de graça. Ou seja, vale muito a pena. No meu pedido que está vindo agora, está vindo produtos retirados de graça, que a Doterra nos dá por a gente fazer um plano de associação de fidelidade ao sistema do programa que a empresa apresenta. E se você quiser vender online, a Doterra ainda te dá 17% já descontados os impostos daquilo que as pessoas comprarem através do seu escritório virtual. Bem, agora nós vamos falar de uma outra parte. Porque assim, olha, gente, eu disse que 80% das pessoas que entram na Doterra pensam apenas em cuidar da sua saúde. Mas como eu falei no início, nós estamos vivendo num mundo onde, num Brasil, vamos falar assim, de um país que está envelhecendo, e a gente sabe que hoje, né, eu acho que foi uma reportagem que eu vi que de cada 4 aposentados, o número de pessoas que estão precisando complementar a renda é muito grande. E a Doterra, ela oferece um plano para quem deseja empreender e poder desfrutar dos benefícios. E é disso que eu quero é isso que eu quero mostrar para você que está aqui com a gente e que talvez está buscando essa oportunidade, tá? Por exemplo, a Doterra tem esse projeto de bonificar os seus consultores.
E como que funciona isso? Aqui nós temos quatro planos, quatro bonificações que são colocadas para as pessoas. A primeira delas é o plano de início rápido, que traz benefícios bem interessantes, né? Quando a gente entra na Doterra e a gente se cadastra e a gente quer desenvolver isso como negócio, a gente começa a pensar, já que o produto foi tão bom, trouxe benefícios para a gente, por que não compartilhar? Porque a gente já compartilha tantas coisas, né, na vida da gente sem ganhar nada, não é verdade? Você compartilha um mecânico, você compartilha uma seguradora, um corretor de seguro, você compartilha, enfim, a promoção de um mercado e você não ganha nada com isso. Porém, quando você compartilha com seus amigos, com as pessoas mais próximas, os benefícios dos olhos e elas se interessam, a Doterra te paga por elas entrarem na Doterra, porque elas não têm outro lugar para comprar com segurança do que direto da empresa. Então, a primeira pessoa que você cadastra, você ganha 20% de bonificação do valor daquilo que a pessoa está comprando em pontuações. Da segunda pessoa, você vai ganhar 10%. E da terceira, você vai ganhar 5%. Ou seja, durante 60 dias, esse bônus de início rápido vai estar todo mês. A Doterra vai visitar a sua conta corrente ou a sua poupança e vai mandar esses bônus. Aqui no grupo tem gente que hoje, dia 10, recebeu bônus, né, por ter feito cadastros no mês passado e por outras pessoas da sua equipe terem cadastrado outras pessoas. Então, esse é um bônus que é para o resto da vida, gente. Todas as vezes que a gente leva pessoas para a Doterra e as cadastra, né, a Doterra vai visitar a nossa vida. E todas as vezes que as pessoas que a gente cadastrou fizerem isso, a Doterra vai pagar para a gente. Então, esse é um bônus muito interessante. Vamos para o próximo. Aqui está o bônus daquelas pessoas que vão dar acompanhamento para aqueles que foram cadastrados e que vão duplicar. Sabe o que é duplicação? É você. Esse modelo de negócio, pessoal, ele é tão simples. Ele não é fácil, tá? Mas ele é simples. É você fazer com os outros aquilo que fizeram com você. É você ensinar para os outros o que você recebeu. Então, esse plano de duplicação vai fazer com que você seja beneficiado todas as vezes em que você e mais um grupo de pessoas que estão juntas com você se ativarem, consumirem produtos, recomprarem da empresa. A empresa vai lembrar de quem foi que começou aquela rede e ela vai pagar bônus para você. E esses bônus, nessa lâmina, está mostrando até 7.500. Todo mundo que está aqui sabe dos benefícios que nós alcançamos agora nos próximos dias, né, a partir do 1º de junho, e que se você está aqui pela primeira vez ou você não conhece, está assistindo, depois a pessoa que te enviou essa mensagem, te convidou para essa sala, vai poder te ajudar bem melhor nessas informações. Agora nós vamos passar para o terceiro bônus, que é o Unilevel. Gente, esses dois bônus que nós vamos falar agora, daqui para o final, esses são bônus de empoderamento. São bônus que vão trazer benefícios para você como uma aposentadoria. Isso aqui é para o resto da vida. E é tão interessante que eu estava ouvindo esses dias uma amiga que ela estava contando que ela jamais trocaria de empresa porque ela estava muito bem na empresa onde ela trabalhava. É uma empresa famosa que a gente não fala nome porque existe um respeito aqui, né? Mas é uma empresa que dá carros para as pessoas, né? E essa empresa, ela estava lá muito bem, né? Com uma equipe muito grande. Até que a mãe dela ficou doente. E quando a mãe ficou doente, chegou um dia em que os remédios não estavam funcionando. E a mãe dela se tratava com um especialista famoso, muito respeitado, que era dono lá no estado dela de quatro hospitais. E um dia esse profissional chegou para a filha e disse para ela, ó, não tem como ajudar a tua mãe com o que nós estamos usando. Vamos partir para o lado natural. Nessa época a Doterra não estava no Brasil.
E o médico disse para ela assim: você vai importar uns produtos dos Estados Unidos de uma empresa que tem pureza. E ela disse para mim assim: eu fiquei tão indignada com aquilo. Como que um profissional tão conceituado como ele falou um negócio desse para mim? Moral da história: na primeira semana, minha mãe teve resultados extraordinários. Minha mãe não dormia, ela passou a dormir. Minha mãe começou a usar os produtos e eu fiquei pensando: eu quero conhecer melhor sobre isso. E aí ela contou uma história para a gente que eu não sabia disso. Nessa empresa, por exemplo, se você vier, depois que você fizer toda a sua construção de rede, você está trabalhando, se você vier a morrer, porque um dia todo mundo vai morrer, tudo que você construiu não fica para ninguém da sua família, fica para sua linha ascendente. Ou seja, não se tem estabilidade, o que é diferente aqui na Doterra, né? A Doterra tem um plano que vai garantir para você e para suas futuras gerações estabilidade. E o Unilevel da Doterra é esse plano que forma aquilo que todos nós sonhamos, que é a aposentadoria, não a do INSS, porque essa está com os dias muito comprometidos. Então, o Unilevel é muito interessante. E, por fim, o plano, aliás, o bônus de liderança, que é um complemento muito especial que a Doterra oferece para seus consultores que estão realmente trabalhando. A Doterra pega 7,25% dos seus quase 3 bilhões de dólares anuais e ela compartilha isso com os seus associados, os seus consultores. Isso vai desde 1,25% até 1% lá para aqueles que estão numa posição mais graduada na Doterra. Então, assim, ó, isso é um prêmio, é um bônus, aliás, que pode mudar a história da vida de qualquer pessoa. Hoje, existem pessoas no Brasil que ganham 6 dígitos somente desse prêmio. Aliás, desse bônus, né? Que é um prêmio, né? É um prêmio de liderança, é um prêmio de trabalho, é um prêmio muito interessante. Podemos passar. Ou paramos por aqui? Não, paramos não, né? Vamos mostrar para vocês as possibilidades. Como está escrito aqui, descubra as possibilidades. O generoso plano de compensação da terra é um meio comprovado na criação de uma renda residual forte e duradoura ao incentivar a sinergia e colaboração. Bem, esse é um plano, pessoal, muito interessante. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo começa quando você se torna membro dessa empresa, tá? Tudo começa com a sua fixação, você se incorporar nesse movimento de bem-estar, que é a indústria que mais cresce hoje no mundo, é essa indústria do bem-estar. E aí você pode ser um instrumento para mudar vidas, né? E agora a gente vai mostrar para vocês como que alguém pode entrar em Doterra, como que a pessoa pode se cadastrar e passar a ter o benefício dos olhos para cuidar da sua saúde, assim como ela pode também ter o benefício para gerar uma renda de extra a extraordinária. Bem, esse é um kit que tem uma possibilidade de muitos ganhos pela quantidade de produtos que ele oferece, tá? São vários produtos de vários tamanhos, né, de várias quantidades de óleo, tá? E que o preço regular dele é 5.127. Porém, quando a pessoa se torna membro da Doterra, ela tem descontos, tá? E esses descontos, eles são muito generosos. A pessoa ganha de desconto 2.137. Ou seja, ela vai adquirir esse kit por 2.990, que hoje ali está escrito 3 vezes, mas você não paga em 3 vezes, você paga em 6 vezes. E você já adquire 400 pontos e já entra naquele plano lá de fidelidade da empresa com 15% de desconto na compra de produtos e ainda ganha mais 100 pontos grátis. Vale muito a pena esse kit. Vamos passar para o próximo. O próximo kit é um kit que é bem conhecido, tá?
pelo seu custo-benefício, são 11 óleos de 15 ml, ou seja, cerca de 300 gotas. A pessoa ganha a pomada Deep Ruby e ganha o difusor, tá? Que é muito importante para quem está começando na doTERRA. E ela ganha 10% de desconto nos seus primeiros 3 meses. Quanto que paga? O preço dele normal é 3.207, mas com o desconto de 1.567, a pessoa vai pagar apenas 1.640. Vale muito a pena. A gente vai mostrar para você mais um kit para você ver a diferença. Aqui está o kit, que foi o kit que eu entrei na minha época, tá? O preço dele regular, 1.236. Ele tem 481 de desconto, ele sai por R$ 755. São os 12 óleos que a gente mostrou aqui e que são uma verdadeira farmácia na nossa casa para trazer os benefícios que a gente precisa para cuidar da saúde. O kit é Living Brasil, tá? É realmente um kit preparado para nós aqui no Brasil e você pode pagar em 6 vezes, dá mais ou menos cerca de R$ 130, né, em 6 vezes. Ou seja, você vai ter uma farmácia para cuidar da sua saúde e aí tem um negócio, você está comprando um kit que te dá direito a cuidar da saúde. Mas se você quiser empreender e trabalhar, aí, pessoal, é uma coisa interessante. Quando você compra um kit desse, você se associa direto com a empresa, você está comprando uma franquia que dá direito a você trabalhar em qualquer lugar desse mundo. Hoje eu ouvi uma pessoa me dizendo que ela se cadastrou em doTERRA e hoje ela tem gente em cerca de 50 países. Ou seja, você não vai conseguir negócio, empreender nem com uma barraquinha de cachorro-quente, de pipoca, com menos de uns R$ 10.000 hoje, na nossa região, aqui em qualquer lugar do Brasil. E você está entrando num negócio que você pode apenas cuidar da saúde ou você pode fazer as duas coisas: empreender, gerar uma liberdade financeira, gente, com menos de R$ 1.000. Então, para quem quer fazer negócio na doTERRA, é uma oportunidade muito grande que você pode aproveitar e desfrutar disso. Bem, nós estamos caminhando para o final. E essa é uma mensagem muito interessante. Você pode pensar em cuidar da sua saúde física e emocional, mas você também pode curar a sua saúde financeira, como você pode ajudar outras pessoas. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que isso aqui não é apenas para quem precisa cuidar da saúde física, emocional ou até financeira. Tem muita gente que a saúde financeira vai muito bem, porém, ele não tem liberdade para estar com a família, para viajar. Quem cuida de um negócio, a gente falou isso na live das 7 horas, das 7h30, né? Sabe como é difícil hoje. Domingo mesmo, um dono de uma empresa chegou para mim e falou: Sádio, tu não sabe de alguém que queira trabalhar? Eu falei: olha, infelizmente. Então, ele falou assim: eu estou ocupando o lugar dos trabalhadores porque está faltando mão de obra na empresa. Ou seja, aí o tempo dele com a família, com tantas outras coisas, fica muito escasso. Então, a liberdade, a cura que a doTERRA traz é para todas as pessoas, para quem tem uma renda muito especial financeiramente falando, como para quem está precisando também sair das situações de dívidas, e que quer mudar a sua vida e a vida da sua família. doTERRA oferece isso generosamente, de uma maneira muito especial. E se você quiser entrar nesse negócio, o valor é muito pequeno. Bem, se alguém tiver alguma pergunta, não é isso, Gilberto? A gente está aí. Eu quero agradecer a atenção das pessoas que estão aqui com a gente, né? Agradecer ao Gilberto pelo convite de estarmos aqui nessa noite e dizer que a gente está aí para compartilhar essas informações maravilhosas. Maravilha, maravilha, pessoal. Bom, como eu falei aí, o SAD realmente está cada vez mais turbinado, né? Sempre aí
Eu vejo ele em vários lugares impactando pessoas e ajudando muitas pessoas a justamente ter um resultado diferenciado. Parabéns aí, Sade. Eu acho que esse é o momento, né, de comemorar mais uma vitória, de tu poder hoje impactar muitas pessoas com aquilo que tu vivencia todos os dias, né? E aproveitar aí que o Moisés aí tá no turbo aí, né? Moisés aí, ó, casacata, parece que tá com frio, né? Mas está aí conosco. Dá umas palavras aí com o nosso presidencial Daimon aí para dar mais uma impactada sobre os próximos momentos que estamos vivendo aí em Doterra. Tá sem o microfone, Moisés. Oi, alô, deu certo? Agora sim. Ah, tá, que é a primeira vez que eu participo de live com o celular, então é difícil aqui o negócio. Mas eu tava desde o início, eu tava ali com o iPhone, porque quando eu cheguei eu tava descarregando o carro, né, que cheguei de viagem, e eu participei desde o início e queria dizer que eu estou, assim, realmente muito apavorado positivamente como essa apresentação foi brilhante, ou seja, como o site consegue ser cativante, como o repertório dele de palavras é um repertório diferenciado, a entonação da voz, a maneira simpática como ele apresenta e o conhecimento que ele tem profundamente tantos produtos quanto o negócio. Então eu diria assim que é o tipo de apresentação que é irresistível a pessoa assistir e não querer participar. Então, sinceramente, assim, das apresentações que eu vi até agora nesses 8 anos de empresa, foi a mais agradável e a mais atraente. É aquela situação, assim, que não é aquela apresentação forçada, exagerada, e sim na medida para que a pessoa fique interessada em conhecer o sistema sem sentir que está sendo induzida para tal. Então, parabéns, colega. Não sabe que eu sou uma pessoa muito direta, né? Se a coisa não é maravilhosa, eu não me manifesto, depois eu falo no PV com a pessoa. Mas te digo assim, a maneira como tu apresenta é muito superior a mim. Eu tenho muito que aprender contigo. Realmente, assim, não tem nada que aperfeiçoar na tua apresentação. Isso que você não estava com os slides em mão, estava dependendo do colega Gilberto aí pudesse passar os slides. Ou seja, tu não estava com a direção na mão, ainda assim foi algo que superou por demais expectativas. Ainda bem que foi gravado. Quero usar muito a apresentação, quero colocar, se me permite, no meu canal do YouTube. E olha, que sirva de modelo aí para todos nós, porque tá muito poderosa a apresentação mesmo. Parabéns, com letras gigantes. Obrigado, Moisés. Obrigado. Muito obrigado. É o cara, é o cara. Ah, não, eu aprendi tudo contigo, Moisés. Então, superou por demais, então, por demais. Eu Nossa, estou que precisando, input. eu tô precisando aprender em outras áreas, mas Tá é, certo, então. Que legal. E Gilberto, como é que ficou semana que vem? Tá tudo certo com a escala? Eu vi assim que não houveram mais pessoas que colocaram o nome ali na escala, né? Ficou a escala meio que estagnada. Então a gente precisa fomentar isso, né? Para que fique cheia ali para os 2 meses, né? Ainda tem lacunas ali, né? Semana que vem, quem que é? Vocês estão lembrados aí de cabeça ou temos que ver ali nos grupos? Eu não lembro. Então tem Tem que que ver ali olhar. nos grupos. semana que vem acho que é a Valme. Hum. Eu sei que ela fez Bem, um negócio bonito ali, um Sim, flyer. fez bem bonito. As mulheres sempre superam a gente nisso aí, né? Não tem. São muito organizadas. é isso aí, mas o legal é que, assim, dentro de tudo que a gente já conseguiu fazer, principalmente ter essas lives aí na terça-feira, né, faz lembrar bastante de um período de pandemia e também num período do frio, né? Nada melhor do que a gente estar ali, ó, aprendendo dentro de casa, né, e sendo bem orientado aí pelo Sad Gomes, né, que nos ajuda justamente a estar mais entusiasmado e mais focado justamente nos princípios básicos, né? E essa base é que mantém, porque a base justamente é o que faz com que a gente consiga
se manter em movimento, voltar ao movimento, sair da zona de conforto, mesmo com todo o conforto que se tem, a gente pode hoje estar em qualquer casa, mesmo estando em casa, né? Então, esta é uma ferramenta. Você pode convidar outras pessoas para a terça que vem e vai ter pessoas capacitadas para explicar, cada um do seu jeito, mas sempre é um aprendizado. Muito obrigado aí, Sadi, justamente por compartilhar a tua mensagem. E que legal a gente poder ser impactado, né? Depois vamos ter essa live aí gravada também no YouTube do Moisés, no meu YouTube. A gente vai espalhando as mensagens e vai ajudando as pessoas a ah, ter mais impacto, né, positivo aí na saúde e no bem-estar. E vou dizer para vocês assim, ó, que eu conheço de gente que se torce de dor nos rins no inverno porque toma pouca água. Toma pouca água e daí quando toma pouca água empedra e quando empedra dói, né? Então, o chimarrão às vezes é muito bom, mas tomar água com óleo de limão ajuda justamente a prevenir. Lembre de tomar água todos os dias, que isso vai ajudar você na sua saúde e no seu bem-estar. E no mais, nos vemos no próximo momento aí, na terça-feira que vem, para falarmos um pouco sobre empreendedorismo às 7h30 da noite e às 8h30, então, falarmos sobre como desenvolver as bases, né, do nosso negócio.